Oi, pessoal. Eu sou a Lígia Helena, sou atriz, sou aqui de Santo André, do ABC Paulista. Conheci esse projeto lindo, esse projeto incrível, Dá aos Ouvidos, pela Escola Livre de Teatro de Santo André, que é uma escola em que eu atuo como professora, mas também é uma escola na qual eu me formei como atriz no ano de 2008. E depois de 10 anos, fiquei 10 anos fora da escola, fui viver a vida e fui convidada a voltar para lá para orientar um núcleo de iniciação teatral. A Escola Livre de Teatro é uma escola pública municipal de formação de atores que tem em Santo André. Ela foi criada em 89, inaugurada em 90, na gestão do falecido e conhecido Celso Daniel. Ela representa uma política pública de ação para as comunidades de cultura na cidade de Santo André. Já viveu muitas coisas nesses 33 anos de história, muitos ataques, já foi fechada, já foi aberta, já ficou abandonada no cantinho, já existiu, já quase desistiu, mas ela resiste. A gente brinca muito que ela é uma fênix, assim, que ela está sempre renascendo. E ela tem esse contexto raro no Brasil, assim, de ser uma escola municipal de formação de atores, pública, gratuita. Nem toda cidade, não são, na verdade, acho que a gente conhece duas escolas livres, né? Tem as escolas das universidades, da EAD, tem a SP Escola de Teatro, mas escolas dentro do contexto, do conceito de ensino livre, que se propõe, acho que aí trazendo aqui para o contexto dos ouvidos, né? Se propõe esse ensino a partir da escuta de quem são os alunos, os grupos de alunos, cada uma das pessoas que fazem parte dela. Na municipalidade é novo, né? Novo não, é único, assim, acho que por um tempo existe uma escola livre na Bahia hoje, existiu por um tempo em Guarulhos, chamava Escola Viva, mas infelizmente não se manteve. E tem a Escola Livre de Teatro de Santo André. Hoje ela tem 4 formações, 11 núcleos e 4 terreiros. Então é uma escola grande, assim, no sentido do que ela oferta. Mais tarde, talvez eu fale, mas talvez não também, sobre qual a diferença de formação, núcleo, terreiro. São conceitos que abarcam formas diferentes de quantidade de aulas, de ideia de formação e de tempo que a pessoa fica na escola. Mas o nome Terreiros, ele é um nome novo, é o nome mais novo que tem na escola, e de alguma forma ele traz uma busca que a gente tem feito por uma pedagogia ancestral, por uma pedagogia anticolonialista, contracolonialista, contracolonial, e que dê conta de falar, de fato, com os jovens que ocupam essa escola, não só jovens num conceito ampliado de juventude, mas das pessoas que ocupam essa escola, dos territórios, das ancestralidades delas, dos processos, das identidades delas, e deles e delos, de pensar uma pedagogia que gingue com a ideia de ser e estar no mundo, né? E eu fui formada para essa escola numa época em que não se pensava tanto essas questões todas, né? Eu tive uma formação mais eurocêntrica, mas que já pensava a questão da coletividade e que já pensava o processo de formação pedagógica a partir do olhar para o outro, do olhar para cada um, de como a gente se coloca no jogo cênico, considerando quem nós somos e quem é o outro, e o contexto de alteridade. E, para mim, ter sido aluna da Escola Livre me formou muito no sentido de entendimento de quem eu sou, de quem eu quero ser no mundo, assim, né? De como eu quero estar nessa sociedade hoje. E foi, de fato, um modificador de águas. Eu tenho pensado muito nossa presença no mundo, nossa ação no mundo, a minha, talvez, né? Acho que cada um se vê a partir da sua metáfora, assim, mas eu moro em Santo André, e Santo André é atravessada pelo rio Tamanduateí,
e eu moro do lado de cá do rio. A gente brinca isso, né? A gente divide a cidade com o lado de cá do rio e o lado de lá do rio. A Escola Livre de Teatro fica do lado de cá do rio, e eu moro do lado de cá do rio. E quando a gente fala do lado de cá do rio, a gente está falando de uma região mais periférica. O lado de lá do rio é o centro. Mas também tem o lado de lá, do lado de lá do rio, que é a outra parte que também é periferia da cidade. Mas eu falei do rio porque eu queria dizer que essa imagem de rio tem me feito pensar muito na ideia de formação, né? Quando a gente usa a palavra formação, parece que a gente está falando de algo que vai se construindo, ou de algo que se estabiliza depois de feito. Mas eu tenho imaginado mais a ideia de formação como uma ideia de rio mesmo, né? Eu ouvi numa peça de teatro ontem que o rio é essa coisa que está sempre nascendo, e eu achei isso muito bonito. Porque, né, ele nasce, ele vai embora, mas ele volta, ele está sempre nascendo, né? E eu acho que formar-se é muito mais esse movimento do rio, desse fluxo, né, desse lugar de... Não é um lugar, desse não lugar, né, desse fluxo, acho que é de um fluxo, mas que não significa que a gente nunca se estabiliza, significa que a gente vai somando coisas, as chuvas, as coisas que vêm das nascentes e das margens pelas quais a gente passa, a gente vai se construindo a partir dos lugares por onde a gente atravessa e é atravessado, e parece que cada vez que isso acontece, a gente nasce outra vez, assim, né? Fui longe, mas eu sinto que a Escola Livre, ela foi um momento de rio em que eu mudei a cor das minhas águas. E eu fui entendendo esse lugar da minha ação no mundo. Eu fui muito provocada nessa escola enquanto aluna, e ainda sou hoje, volto a ser enquanto professora, mas ali naquele momento eu tinha 21, 22 anos, eu tinha passado por uma universidade, num contexto de universidade privada, e é a escola livre que me coloca de frente com a dialética da existência, que me faz entender que nem tudo é uma coisa ou outra, mas ela pode ser muitas coisas. E ela me faz ver isso a partir de um processo de muitos professores me perguntando muitas coisas. O que eu recebi como aluna na Escola Livre não foram respostas, mas foram perguntas, muitas, sobre quem eu era, sobre quem eram os meus parceiros de aula, quem eram aquelas pessoas, como é que a gente criava junto e o que a gente queria, principalmente nessa pergunta, o que você quer dizer para o mundo? O que é que você quer dizer para o mundo? Por que você faz teatro, né? Por que a gente quer trabalhar com a subjetividade? Porque, de alguma forma, a gente deseja mover algo nas pessoas, mover os rios dos outros, né? E aí a gente pode mover isso num lugar do entretenimento, da alegria, que é importante, que ele faz parte, mas a gente também pode mover isso no sentido da gente conseguir olhar coletivamente para as coisas que nos atravessam enquanto sociedade. E eu fui correndo com esse fluxo de rio, eu terminei a escola, eu já trabalhava com teatro durante a escola, eu formei o meu grupo de teatro, eu fui entendendo que era um lugar que eu queria trabalhar, eu tinha me formado com jornalismo, mas eu fui entendendo que onde as minhas águas se tornavam felizes eram fazendo teatro, então eu fui trabalhando com isso, eu fui vivendo disso, e aí tem isso, nem sempre a gente consegue parar para, de fato, pensar as escolhas que a gente faz, né? A vida vai colocando umas coisas no nosso caminho, a gente vai fazendo, dando conta e nem percebe as escolhas que a gente fez e o quanto elas estão relacionadas com muito do que passou por nós, né? E hoje, voltando para a escola como professora, mas também sendo professora em outros âmbitos de formação teatral, de teatro como ação nas periferias, e trabalhando principalmente eu me envolvi muito ao longo desses anos com a adolescência, com formação, teatro, formação, essa palavra
né, mas com iniciação teatral, com aulas de teatro para adolescentes, em vários programas, tanto da cidade de Santo André quanto da cidade de São Paulo, foi sendo minha subsistência, inclusive, né, meu ganha-pão se transformou, e o que no começo era um ganha-pão, depois eu fui entendendo que me encantava muito e que me alegrava muito de estar, porque traziam respostas para essas perguntas que me foram feitas enquanto aluna, do que eu queria dizer para o mundo e aonde eu queria estar no mundo. E estar em sala de aula, e eu acredito que isso tem a ver com não só com as aulas de teatro, mas com essa troca que a gente se propõe na relação professor-aluno, professora-aluna, é um lugar de risco muito grande. E, ao mesmo tempo, é onde a gente tem possibilidades profundas de criar diálogo, e de rever e de olhar com calma para o que é ser e estar no mundo, assim, para as coisas que nos acontecem. Eu descobri o espaço da sala de aula enquanto professora como um lugar em que eu conseguia fazer com que os alunos e as alunas olhassem para eles enquanto roda e percebessem que aquilo que eles entendiam como sofrimentos da vida individual de cada um e de cada uma, na verdade, eram situações estruturais que adivinham do território em que eles viviam, das escolas em que eles estudavam, das cores de pele deles, das relações familiares nas quais eles estavam envolvidos, das relações religiosas nas quais eles estavam sendo formados. E não porque eu cheguei dizendo algo e considerando e dando uma aula sobre estruturas racistas, estruturas homofóbicas, estruturas de classe, mas porque a gente sentava em roda e eles se ouviam, coisa que nem sempre a própria estrutura escolar, por exemplo, permite que eles façam, que é esse lugar da escuta. Não estou dizendo que não acontece, acontece sim, eu já vi coisas lindas acontecendo dentro da estrutura escolar, mas cada vez mais o ensino, principalmente o ensino público, tem sido feito para não criar espaços de troca. Então, esses adolescentes, essas adolescentes, eles pouco se falam e eles pouco se escutam. Então, eles são muito mais ensinados a disputar entre eles do que compreender as histórias que eles vivem, né? E como eles lidam com isso para além da própria individualidade. E eu acabei descobrindo o espaço da sala de aula como esse lugar, descobrindo inclusive para mim, porque como eu abria muito esses espaços de escuta, esses espaços de roda da sala de aula, eu tinha que necessariamente me implicar nessa escuta, porque também não era um lugar de terapia, era um lugar de troca entre nós. Então, se eu não me implicasse, eles não se abriam. Então, eu passei a falar de mim também, eu passei a falar dos meus processos em que eu vivia enquanto mãe, enquanto mulher, enquanto moradora de uma periferia da cidade de Santo André, enquanto artista. E eles e elas, o tempo todo, me traziam perguntas, mais uma vez, sobre mim, né? Eu me lembro de compartilhar coisas sobre o meu relacionamento, por exemplo, meu antigo casamento, e eles e elas fazerem um movimento assim com a cabeça. Eles não falavam muita coisa, mas eles faziam assim. E esse movimento, esse tombar para a esquerda que eles faziam assim de cabeça, me fazia ver que aquilo que eu estava dizendo não era normal. E não estou acusando ninguém aqui, só estou dizendo que as relações vistas de fora, às vezes, são mais bem vistas e a gente vai entendendo o que a gente está vivendo. E eu fui descobrindo esse lugar e fui descobrindo que também só eu sozinha na sala de aula era pouco e que eles mereciam mais e que eu também merecia estar em espaços mais amplos com eles, assim. E aí eu fui criando, e eu estou falando agora não só da LT, eu estou falando de várias experiências pedagógicas que eu tive, mas da LT também. Eu fui compartilhando isso com outros educadores, porque normalmente quando a gente vai trabalhar nas periferias, o trabalho é meio solitário, porque você tem um programa
público, municipal, que contrata vocês, as reuniões sempre são no centro, mas quando vai para a ponta, você vai sozinho, porque vai cada educador para um canto da cidade. Então, a gente não se falava e eu me sentia bastante sozinha, assim, para falar sobre aquele território, sobre aquelas pessoas, sobre aqueles lugares, sobre o que se vivia ali, porque cada território tem sua trajetória, sabe? Tem minuciosidades de um território, e eu estou falando, às vezes, de bairro, que não tem em outros, assim, às vezes você tem disparidades de relação de classe, por mais que, num sentido amplo, as classes sejam as mesmas em bairros periféricos, mas quando você chega mais lá dentro, você encontra diferenças entre as ruas nas relações de classe. Que você vai dar aula para a menina que é dona do cara do bar, que todo mundo faz mercado e que todo mundo toma o seu rolezinho do fim de semana. Você vai dar aula para a menina que mora no barraco e você vai dar aula para o menino que trampa já, porque a mãe precisa que ele trampe. São realidades distintas dentro das próprias relações ali. Então, dar espaço para essas diferenças dentro do que é considerado uma igualdade também é criar um espaço de escuta. Mas eu me perdi já, porque que eu fui falar disso, assim. Porque eu fui criando, junto com outros amigos educadores, espaços de encontro desses adolescentes, dessas diferentes territorialidades. Hoje eu organizo um festival de teatro adolescente, e porque era uma angústia minha, assim, eu dava aula em diferentes pontas da cidade, ou eu trocava com educadores que davam aulas em diferentes pontos da cidade, e eu falava, esses meninos precisam se encontrar, e eles precisam se encontrar para além da instituição, eles precisam se encontrar para além da aula que eles fazem, eles precisam entender que o teatro que eles fazem tem uma articulação estética que é específica dessa faixa etária e desse estar no mundo. E eles precisam ver o que eles fazem, e não só apresentar no final do ano para a família, mas eles precisam apresentar para esses mesmos jovens, né? Então, hoje eu faço parte desse festival e para mim é a parte ápice do meu ano, assim, é organizar esse festival, porque ele é um lugar, ele tem um formato de muitos espaços de escuta, a gente faz pelo menos uma roda por dia para conversar sobre o que eles estão vendo, sobre o que eles estão fazendo, sobre o que eles estão pensando, e é uma roda em que os adultos não podem falar, para que eles tenham autonomia, para que eles tenham esse lugar de construção mesmo do exercício de fala e de escuta, que às vezes é bastante difícil, né? Aprender a se colocar sem querer dizer uma verdade e, ao mesmo tempo, aprender a ouvir e ouvir o outro a partir do outro. Esses dias eu ouvi uma coisa muito bonita de uma pessoa que falou assim, eu já vim ouvindo, né, a coisa do a gente precisa, a alteridade nada mais é do que aprender a usar o sapato do outro. E aí alguém respondeu, não, isso pode ser no máximo a empatia. A alteridade é você tirar os seus sapatos e pisar sobre o chão do outro. E aí eu achei isso muito foda, assim, que é isso, né? A gente se despir para poder ouvir o outro, né? Realmente abrir essa relação, assim. E para mim, quando a gente vai para uma roda com os alunos, essa é a minha ação pedagógica, mas é ensinar isso, assim, né? E eu só consigo ensinar isso se eu souber fazer isso. E aí eu tô contando tudo isso, mas eu queria, na verdade, compartilhar umas coisas assim, né? Esse pensamento todo e essa prática toda e algumas experiências que eu vivi como professora que mudaram muito a mim, né? Eu posso dizer, mudaram o meu jeito de dar aula. Não, mudaram quem eu sou. Mudaram a minha percepção sobre mim no mundo. Hoje eu faço um mestrado que, nesse momento, o título desse mestrado é Teatro, Afeto e Adolescências Periféricas, ou Um Mar Grande Demais para Navegar com Pressa. E esse mestrado é um desejo muito grande meu de falar sobre o ensino teatral não como uma mercadoria, porque muitas vezes o ensino teatral na adolescência
ele precisa ir além da ideia de que eu vou dar uma ferramenta de trabalho para a pessoa, dessa ideia tecnicista que cada vez mais tem sido colocada sobre os nossos jovens, vide o novo projeto do ensino médio, né, um novo ensino médio, que é a coisa mais horrorosa que o universo já pôde criar nos últimos tempos, e poderia não ser, poderia ser revolucionário, mas não é, porque coloca sobre os jovens essa obrigação da função, né? Você só está no mundo se você tem uma função. E aí as pessoas elas vão fazer teatro para que elas tenham maior qualidade de atuação, não importa em que seja a ação delas, ou elas só podem fazer teatro se isso reverberar em trabalho para elas, né? Do contrário, não serve para muita coisa. E, na verdade, eu tenho entendido o teatro na adolescência como uma importante ferramenta de trabalho das nossas inteligências emocionais, das nossas inteligências de capacidade de viver em coletivo, de criar estratégias de relação para a coletividade e para a escuta. Os adolescentes que passam pelo teatro, por mais que eles não continuem fazendo teatro, e passam pelo teatro nesse lugar de um espaço de acolhimento, de escuta e de criação e de subjetivação de quem eu sou através da estética, eles vão para o mundo com menos fragilizados e mais capazes de escutar os outros, assim. E aí eu comecei a desenvolver uma tese de mestrado baseada na minha atuação artística, baseada na minha atuação pedagógica, em que eu passo pela minha experiência que eu vivi aqui em Santo André. Eu trabalhei por 3 anos, não foi na Escola Livre, foi de 2017 a 2019, num programa aqui da Secretaria de Cultura que se chama Territórios de Cultura. E eu atuei num espaço chamado Céu das Artes Jardim Marec, que não é o céu de São Paulo, é um céu que ele foi construído via governo federal, mas que ele é gestado pela administração municipal. E eu fui professora no mesmo lugar por 3 anos seguidos. E foi um lugar em que eu pude promover uma prática em que eu construí a minha autonomia como educadora. Eu entendi daquilo que eram os professores que eu tinha tido e das experiências que eu tinha tido como aluna, o que era meu, e eu pude criar coisas novas e eu pude entender quem eu queria ser como professora. E principalmente eu pude entender esse lugar da criação da escuta e da criação de referências a partir do encontro. E foi uma turma que, não à toa, o primeiro trabalho que eu fiz com eles, em 2017, se chamava Aqui Ninguém Me Escuta. Porque a gente conversava muito sobre o quanto os pais e as mães não escutavam, o quanto os responsáveis, as pessoas adultas, os professores, não davam ouvidos, né? E essa palavra dar ouvidos, né? Ao que eles apresentavam como questionamento, ao que elas queriam ser nas suas identidades, aos desejos de estar no mundo deles, assim. E aí esse primeiro trabalho teve esse nome, e no segundo ano que eu fiquei lá, a gente trabalhou um pouco essa questão da transformação da individualidade num contexto social e do quanto isso era estrutural, né? A ausência de escuta pela demanda de ser e estar no mundo a partir de algumas necessidades capitalistas, neoliberais, estruturais, e a gente montou uma peça que chamava Ouroboros, Cidade dos Homens, Cidade dos Ratos. E esse trabalho era muito bonito, porque contava a história de Eloa, e era uma homenagem, Eloa era uma homenagem a Eloá, que foi uma menina que foi assassinada pelo ex-namorado, numa comunidade aqui em Santo André, que era bem próxima do Marec, e que acho que todo mundo conhece essa história, uma história horrorosa, em que essa garota foi assassinada em mídia nacional, com câmeras abertas, e que teve toda uma manipulação dessa história para que ela se tornasse visível, né, visibilizada pela mídia, e foi um negócio televisionado horroroso.
Mas essa peça falava sobre uma menina que queria retomar os corações dos homens. Ela juntava vários jovens e ela ia atrás dos corações dos homens, porque o prefeito da cidade tinha arrancado os corações dos homens para que eles fossem mais produtivos. E a gente criou essa peça, e em 2019, eles foram, esse festival que eu organizo aqui, ele também acontece na Argentina. E a gente conseguiu ir para a Argentina, a gente participou desse festival lá em 2019. E foi uma experiência muito maluca, assim, desde o momento em que a gente se inscreveu no festival até o momento em que a gente foi selecionado, a briga por conseguir o dinheiro para ir. A gente foi de ônibus, dividindo um ônibus com outro grupo de jovens aqui de São Paulo que estava indo. Então, era eu, meu filho, que foi junto, tinha 6 anos na época, 9 adolescentes. Uma das adolescentes não pôde ir, exatamente por uma ausência de escuta por parte da mãe, que não entendeu o desejo dela e a importância dela de ir. Foram mais 2 amigos educadores junto comigo e a filha deles, que na época tinha 10, 11 anos. E foi uma experiência muito maluca, assim, uma viagem de 12 dias, em que a gente dividiu cama, comida, brigas, alegrias, e a gente foi para um país que a gente não sabia falar a língua deles, um país assumidamente racista, e nós éramos um grupo majoritariamente preto, de alunos pretos, e foi uma experiência, assim, uma experiência muito forte para todos nós. E quando a gente, inclusive para o meu filho, assim, até hoje ele faz narrativas dessa viagem. E aí, no mestrado, para falar sobre afeto, para falar sobre essa pedagogia da escuta, eu conto essa história, assim, a história desses 3 anos com eles e elas. E aí eu queria compartilhar com vocês, até porque eu acho que eu já estou aqui há bastante tempo, mas eu queria compartilhar um texto que fez parte da minha qualificação de mestrado, provavelmente ele fica na tese também, mas que é um texto que eu escrevo a partir de uma imagem. A gente foi de ônibus para a Argentina, e nessa ida a gente parou em Foz do Iguaçu. A gente passou uma noite em Foz do Iguaçu e a gente foi visitar as cataratas. A gente, com o dinheiro que a gente ainda tinha, essa é uma das imagens, a gente passou um dia nas cataratas. E foi muito bonito, assim, mas essa imagem no mestrado eu uso ela de forma poética, porque é uma das coisas que eu trago, né, para o pensamento da pedagogia é que, ao ser professora, a gente não deixa de ser as outras coisas que a gente é, né? Então, eu sou educadora, mas eu também sou educanda, mas agora, como mestranda, eu também sou pesquisadora. Eu sou pesquisadora, mas eu também sou mãe. Eu sou mãe, mas eu também sou mulher. Eu sou mulher, mas eu também sou artista. E isso tem um livro da Audre Lorde, que se chama Sou Sua Irmã, que tem um capítulo que ela fala, né? Poeta, professora e tem mais uma coisa. Vou pegar ele aqui. É esse livro aqui. Ai, eu tô com... A luz do sol tá batendo aqui. Mas eu vou lembrar que é poeta, professora e... Eu vou lembrar... Ih, não vou lembrar. Poeta como professora, a humana como poeta, a professora como humana, né? E do quanto... A gente não é só alguém que passa conteúdo, né? A gente é alguém que vive, tá viva, e às vezes vai dar aula arrasada porque brigou com o filho, ou porque tomou um fora, ou porque descobriu que o ex está com alguém. A gente vive essas dores também. E a gente carrega tudo isso, né, para a sala de aula. E nessa ideia de que a gente é muitas coisas, essa imagem, ela sempre foi muito forte para mim, essas 2 imagens, da gente olhando, né, e de como cada um olha, assim. E aí eu escrevi esse texto que eu queria compartilhar com vocês. Descrição da imagem a partir do que vem os olhos. Pessoas debruçadas sobre um corrimão gradeado cinza de metal, esticando as cabeças para baixo, no horizonte e à frente. Cascatas,
árvore, uma vastidão de natureza. Não é possível ver os olhos dos que olham, mas os corpos anunciam um desejo de ver algo desconhecido. Estão curiosos, buscam ver o máximo que a vista permite. Pela proximidade dos corpos, essas pessoas parecem ter alguma relação. Há uma criança e jovens. São pessoas pretas e pessoas brancas. Pelas roupas e pelo tom da fotografia e da cor do céu, parece fazer frio. Descrição da imagem a partir de quem sou eu na imagem. Eu sou a mulher de vermelho. Estão comigo meu filho, na época com 6 anos, 2 amigos arte-educadores e sua filha, e 9 jovens, entre 14 e 21 anos. Nem todos aparecem na imagem, alunos em uma oficina de teatro pública de um programa de descentralização cultural da cidade de Santo André. Estamos nas cataratas de Foz do Iguaçu, numa parada de um dia de viagem de um ônibus que seguirá a caminho de Buenos Aires para a participação do grupo em um festival de teatro adolescente. Nenhum deles, nem meu filho, haviam estado neste lugar. Nunca haviam atravessado a fronteira do Brasil. O dinheiro da viagem, que também está pagando o passeio pelas cataratas, foi conquistado depois de algumas festas, bingos, vaquinhas e principalmente de minha articulação política por um apoio por parte da prefeitura. Tenho receio de que o dinheiro não dê, não sei como será a nossa passagem pela fronteira, autorizações, documentos de menores. Mas eu estou feliz em ver que estão vivendo o que estão vivendo. Descrição da imagem como quem olha o passado, me emocionei, e vê nela o futuro, como na frase, Exu matou um pássaro ontem com a pedra que só jogou hoje. Daqui, vejo a imagem os rios que correm pelas cachoeiras. Corremos. Rios de Oxum, Oxumaré, Axé. Eu rio, eles riem. Eles rios. Corredeiras incontroláveis. Fluem. Ali na imagem, miramos cada um as cataratas a partir de nós. Nossas trajetórias, nossos ancestrais. Cada gota de água que cai dessa imensidão de rio. Rios. Cai de um jeito diferente para cada um de nós que mira. Vemos o mesmo rio, a mesma catarata, mas sentimos diferente. Ali na imagem, estamos juntos. Chegamos ali juntos, de mãos dadas, pela experiência de uma obra-canto que evoca Ouroboros para botar pergunta no mundo sobre quem somos. Quem somos? Ali, na imagem, miramos a queda d'água, e em seu fluxo, a água convida a cada uma para um novo braço de rio. Outros futuros que ali, na imagem, não sabemos quais, e talvez não saibamos ainda, porque ainda em navegação. É isso, eu acho que eu gosto de pensar nisso, assim, que o pensamento pedagógico, ele está em ver o que é visto, em ver o que se tenta fazer com o que é visto, e em construir outros lugares, né? Outras poéticas sobre o que se vê. Porque nós, nessa história, por exemplo, nós éramos 11, se contar meu filho 12, se contar meus amigos que foram juntos para me ajudar, 14, com a filha deles 15. E para cada um de nós, quando a gente olhou para esse rio, a gente viu outras coisas. Cada um vive a mesma coisa vivendo de outras formas. E eu acho que ser professor é considerar como cada um escuta o que você está dizendo e considerar como você escuta o que eles dizem. É isso. Obrigada.